Nesse vídeo aqui eu vou analisar a carteira de um seguidor e você precisa prestar muito, mas muito atenção, porque a carteira dele pode ser que nem a tua, ou que nem a do teu pai, que nem a da tua mãe. E é muito importante prestar atenção porque esse seguidor, ele foi entubado, ele foi enganado, a carteira dele ficou bem diferente do objetivo que ele tem e todos esses erros custaram muito, mas muito caro para ele, beleza? Então presta atenção, se gostar do vídeo dessa série, é o segundo vídeo dessa série, deixa o dedo no like, te inscreve no canal, aquela coisa de sempre, simbora. E para contexto, né, esse seguidor aqui, vamos chamar ele, sei lá, de Ramírez, né, tipo Ramiro, um pouco diferente. Ele tem 57 anos, trabalhou duro a vida inteira na área dele, a renda dele aumentou bastante, né, nos últimos 10 anos, em que ele conseguiu, depois de quitar o imóvel próprio, depois de ajudar os filhos aí a terem uma educação de qualidade em escolas, universidades privadas, juntar um patrimônio milionário de cerca de R$1 milhão, inclusive. E aí, alguns anos atrás, ele saiu do bancão, onde ele investia em títulos que rendiam cerca de 100% do CDI, um pouco menos do que isso, para investir numa corretora e contou aí com a ajuda de um profissional que mais atrapalhou do que ajudou. Eu tô contando aqui a história desse investidor porque antes de olhar para a carteira como um todo é importante entender a pessoa. Nesse caso já comentei, esse investidor, aí o Ramírez tinha 57 anos, já investia fora do bancão há 5 anos, mas nunca colocou muito tempo, tá, com investimentos, porque ele focou na carreira dele, né, em aumentar a renda, em ficar próximo da família, e nesse caso ele sempre contou com um profissional. O objetivo dele era, com 62 anos, ou seja, daqui 5 anos e 10 anos depois com que ele começou a investir numa corretora, organizar a carteira dele para viver de renda passiva. Uma renda passiva aí perto de 10 mil por mês. E também cabe aqui um contexto, esse cara ele não se considera um investidor arrojado. Ele se considera um investidor conservador, talvez um pouquinho mais do que isso. Ele falou que estava até disposto a correr um pouco de risco, mas não tanto, e gostaria, né, de ter uma carteira com peso maior em renda fixa do que em renda variável. Esses aqui são dados da conversa que a gente teve com ele quando a gente fez uma sessão gratuita de análise de carteira. E a partir daqui, o que eu vou fazer, tá? Eu vou te mostrar ativo por ativo da carteira dele, vou fazer alguns comentários sobre os ativos da carteira, sobre os produtos da carteira, vou te mostrar a alocação como um todo, a carteira completa desse investidor, fazer alguns comentários sobre isso também, revelar o que eu mudaria e qual foi a rentabilidade desse investidor e a rentabilidade que ele poderia ter tido se tivesse investido diferente já há mais alguns anos. Então vamos lá, como eu comentei, esse investidor tinha cerca de R$1 milhão, majoritariamente em renda fixa e em fundos. Tinha ali, né, sempre o COI, 16% da carteira em COI e bem pouquinho de renda variável. Na parte de renda fixa, o principal era atrelado à inflação, né, com títulos públicos, como o NTN-B com vencimento em 2055, mas também com algumas letras financeiras, CRAs, debêntures. Tinha também 12% investimentos alternativos, né, fundos cetipados em sua maioria, eu vou falar mais sobre isso. Tinha um pouco numa letra financeira do Daicoval, um pouco numa CRI da Iven, bem pouquinho em renda variável, nem vale comentar sobre as ações especificamente, né, porque era 3% da carteira dele, toda a carteira tinha renda variável, e era basicamente isso. Eu vou dar a minha opinião aqui sobre alguns pontos da carteira. Antes eu gostaria da sua. Comenta aqui, antes de ouvir a minha opinião, o que você achou do geral, assim, dessa composição da carteira. Pois bem, nos meus comentários aqui eu quero destacar 3 pontos, tá? E não vou falar sobre os COIs. Eu já falo aqui em vários vídeos que COI é uma das piores coisas que você pode ter na carteira, que 90% dos COIs te entregam um retorno abaixo do CDI, comprovado por estudos. Mas vou fazer 3 comentários, tá? O primeiro até pode te surpreender, porque eu vou comentar sobre o título público que ele tem na carteira, né? A NTN-B com vencimento em 2055, conhecido também como Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Por ser um título público, o risco de calote aqui é praticamente zero. Nesse lado aqui não tem tanto risco. Porém, te liga só, somados ali as 3 compras que ele fez nesse ativo, né, compra em 13 de outubro de 2021, 18 de outubro de 2021 e 16 de março, ele tem cerca de 240 mil, que é 24% da carteira nesse ativo. E tem 2 coisas que eu não gosto aqui. Primeiro, o prazo, 2055. Por ser um prazo muito longo, a gente tem 2 problemas derivados disso. A volatilidade, esse ativo ele pode cair bastante, como inclusive ele caiu em alguns momentos, desde o momento que esse cara investiu. Quando ele investiu ali, ele pegou um preço de cerca de R$4.300, né, por título, e hoje, tá, anos depois, ainda vale R$4.300, então ficou empatado. Existe essa volatilidade, pode cair como caiu ali de agosto desse ano até agora. E além disso, tem prazo de vencimento. Em 2055, o Ramírez vai ter 90 anos e ele quer organizar a carteira para viver de renda em 5. Então o prazo ali é bastante longo, do meu ponto de vista. Além disso, o segundo ponto que eu gosto ainda menos é que aqui esse cara já foi entubado. Ele pode pensar, como assim, o cara investiu no título público, como é que ele foi entubado, como é que ele foi enganado? Te liga só, tá?
Ele aplicou dia 13 de outubro de 2021 a uma taxa de IPCA mais 4,71%. Ó, tô aqui no Tesouro Direto, Tesouro IPCA mais 2055. Vamos colocar aqui a taxa e vamos ver a taxa que era praticada no mercado no dia em que ele investiu. No dia 13, esse cara poderia ter comprado esse ativo recebendo IPCA mais 5,07%. Só que ele comprou pagando IPCA mais 4,71%. Essa diferença, tá? Esse 0,36% ao ano gera uma taxa gigantesca pro cara que vendeu esse ativo para ele. Como assim, Rami? Pô, compõe aí 0,36% ao ano de rentabilidade menor por 34 anos. Para tu ver aí a diferença que isso faz. Dessa diferença, uma parte vai para a remuneração do assessor que vendeu para ele. E para que você entenda, tá? Quando o assessor vai te vender um título público por fora do Tesouro Direto, ele pode escolher ali na corretora em que ele te atende qual taxa ele vai te entregar. Claro, isso aqui dentro de um range, né, de taxa máxima que ele pode te entregar, que seria a taxa mais alta de retorno para você, investidor, e taxa mínima que ele pode entregar, que seria a taxa mais baixa. Geralmente a taxa máxima é muito parecida com a taxa do Tesouro Direto. Pode ser até melhor, né, porque se você investe por fora do Tesouro Direto, não paga ali aquele 0,2% ao ano, aquela taxa de custódia do Tesouro Direto. A taxa mínima vai ser mais distante, como é nesse caso, né, 0,36% ao ano a menos. E isso faz com que o assessor que te vendeu esse ativo ganhe uma comissão de cerca de 2,5%. Se ele ganha 2,5%, a corretora provavelmente ganha mais 2,5%. Então sim, você pode estar comprando um título público e pagando 5% de comissão no ato da compra. E se você duvida de mim, te liga só nesse áudio aqui que eu recebi de um amigo assessor de investimentos comentando sobre isso. Por exemplo, na B55, que tem uma comissão bem agressiva, a gente consegue vender para o cliente com uma taxa hoje de mais ou menos 5,36, IPCA mais 5,36, né? Que gera uma receita em torno de 2,13 aí para o escritório. Tá falando na data que eu gravo esse vídeo, né? Ele pode entregar para o investidor uma taxa de 5,36, gerando 2% de receita para o escritório, 2 ponto alguma coisa. Essa taxa que o cliente enxerga, né, 5,36, mas se nós quiséssemos melhorar a taxa, conseguiria mandar algo em torno de 5,60. Ó, ele poderia dar a taxa máxima, que seria 5,60 para o cliente, uma diferença de 0,34, parecida com a que eu te mostrei no vídeo. Mas aí a comissão seria em torno de 0,60 pra gente, então, pô, uma diferença bem relevante, né? E aí a gente acaba mandando a taxa que o cliente enxerga, né? Que é o que ele conseguiria comprar de qualquer forma. Então ele está falando ali que a comissão dele chega em 2,33% se ele entrega a taxa mínima e 0,6% se ele entrega a taxa máxima. Por isso que ele vai ser influenciado a te entregar a taxa mínima. Bom, se você acha que eu estou fazendo isso aqui para demonizar o assessor, é claro que não é isso, mas só para te mostrar que não existe trabalho gratuito. Se o cara fala que vai te prestar uma assessoria gratuita, quer dizer que você não vai ver que está pagando por ele, mas ele vai ganhar uma comissão por aquilo que ele indica, que explica o segundo ponto que eu não gostei da carteira. Tem 12% dela em investimentos alternativos. Pode ver que são fundos ali, né? Tem até o código, né? KJINT11, RBRJ11, VGIE11, XPHB11, TGRE11. Mas procura a cotação desses títulos para ver que eles não têm cotação, né? Diferentemente quando tu coloca, sei lá, um fundo que é listado em bolsa, coloca ali a cotação vai aparecer. Por que eles não têm, tá? Porque eles são fundos CETIPados, são fundos cuja operação é feita no mercado de balcão, não em bolsa de valores. Isso te traz dois grandes problemas. O primeiro, eles não têm liquidez. A liquidez é muito restrita, então se tu quiser vender um fundo CETIPado num prazo menor do que 5 ou 7 anos, que é o prazo de duração deles na média antes de serem listados, tu vai ter um deságio gigantesco, de 10% a 15%, sem contar que vai pagar uma Babilônia de taxa. Taxa, eu digo comissão, né, pro cara que for te ajudar a vender. Segundo, você não tem noção do valor de mercado desse fundo. Ele te paga dividendos mensalmente, assim como um fundo imobiliário, só que você não sabe quanto essa cota estaria valendo de fato no mercado. Você perde a noção real do teu patrimônio. E terceiro, você não sabe quanto está pagando de taxa para comprar ele, que te garanta uma taxa bem alta, por isso o investidor tem tanto fundo CETIPado sem liquidez. Existem FIPs CETIPados, existem fundos de crédito privado CETIPados, FDICs CETIPados, fundos imobiliários CETIPados e por aí vai. Então o que a gente tem aqui, tá? 24% da carteira dele é em Tesouro IPCA+, com vencimento muito longo, em que ele foi entubado, espredado, mais 12% em investimentos CETIPados, em que ele também paga uma taxa muito grande e não tem liquidez, e tem mais, tá? Se for dar uma olhada na parte de renda fixa da carteira dele, vai ver que ele tem CRAs e debêntures, né? Uma CRA da JBS,
rendendo IPCA mais 5 e vencendo em 2031. Esse cara tiver 65 anos, uma debênture da CSN Mineração vencendo em 2037, quando ele tiver 71 anos, debênture da MetroRio, com risco um pouco maior, CRI da Iven vencendo em 2028. Aí se você somar, né, 52.300 de uma CRA, 46 mil da outra, 44 mil da outra, 47 mil da outra, dá cerca de 200 mil reais, ou seja, 20% da carteira com vencimento longo, com certeza pagando o spread na compra, que nem eu te mostrei na parte do Tesouro IPCA mais 2055, e principalmente com um risco desnecessário. Por que desnecessário? Porque se a MetroRio lá não cumpre com o pagamento da debênture dela, você vê aquele dinheiro investido nela vale zero. Não tem nenhuma garantia como alguns títulos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, tem, que é a garantia do fundo garantidor de crédito. Se uma LCI investida pelo banco da esquina der um calote, né, se o banco quebrar, você vai recorrer ao FGC e vai ter o seu dinheiro de volta. E aí tudo bem investir em CRI, CRA e debênture se você é um cara multimilionário, que não consegue explorar tantos ativos com a garantia do FGC, até porque essa garantia é limitada a 250 mil reais por emissor, por pessoa investida. Mas se você tem R$1 milhão, pô, você consegue explorar muito bem a garantia do FGC. E não faz nenhum sentido o cara ir para debênture, ir para CRI, ir para CRA antes de ir para CDB. A única coisa que explica isso, adivinha, é que CRI, CRA e debênture geram maiores comissões do que CDBs. E enfim, tá? Nem comentei dos COIs, prometi, cumpri. A carteira dele ficou assim, em questão de liquidez. Tem cerca de 220 mil com liquidez em até 5 dias, só que o restante, 800 mil reais mais ou menos, sem liquidez nenhuma, acima de 360 dias. Isso você nem viu a performance, tá? Que é bem ruim, eu vou mostrar daqui a pouco. E o grande ponto aqui é que esse cara ele foi muito prejudicado pelas taxas embutidas que ele pagou. Mas antes de falar da performance, vamos falar sobre a estratégia macro, que é até mais importante do que a estratégia micro, do que os produtos em si. A composição da carteira desse cara era essa. 70% em renda fixa, bastante inflação, como eu te mostrei, um pouco em pós, nada em pré, 25% em outros, que são os alternativos mais os COIs, e me parece que é uma composição aleatória. Me parece que o investidor nem sabia que essa era a estratégia de alocação de ativos dele, nem o assessor que ajudou ele a investir. Parece que foi fruto de um empilhamento de ativos. Aí olhando ativo por ativo, tá? Uma BDR específica na parte dos norte-americanos, meio que sem sentido nenhum, a 0,5% da carteira. Ações não vale comentar porque somadas elas têm 3% só da carteira, é muito pouco, tá? Ele é um cara conservador sim, mas ele entende que aguenta um pouco de risco. Então 3% só em ações eu acho demasiadamente pouco. Aqui os COIs, que eu falei que não ia comentar, mas a taxa embutida é gigantesca, uma série de ativos empilhados. Para mim é bem claro, tá? Há uma falta de estratégia macro também, que é fruto de uma tomada de decisão focada em produto e não focada no investidor. Até porque se fosse focada no investidor, não teriam ativos com vencimento tão longo assim, em tanta quantidade. Tá tudo bem botar um ativo ali que vence em 5 ou 6 anos, mas não 25% da carteira vencendo em 2055, mais um monte ali vencendo em 2031, 37, mais os fundos setipados que não têm liquidez, mais os COI que ficam sem liquidez sempre por alguns anos. Isso é totalmente desalinhado com a necessidade do investidor. Inclusive esse cara, ele nos procurou porque ele estava incomodado que o assessor só ligava para ele para oferecer mais produtos alternativos. E aí nos aportes novos, ele começou a botar num fundo de renda fixa com liquidez. Ele percebeu que estava com pouca liquidez, ele desconfiou ali, talvez não conseguisse acesso ao principal do patrimônio dele caso ele precisasse, enfim, ele ficou com o pé atrás. Ele passou a estudar mais finanças na internet. E não à toa a performance dessa carteira foi ruim, não à toa eu mudaria muita coisa, mas antes de te mostrar o que eu mudaria e qual foi a performance dessa carteira e como daria para melhorar essa performance, eu quero te fazer um convite, tá? Porque se você sente que a sua carteira também é um empilhamento de ativos, se você sente que o seu assessor ele só te liga para fazer uma venda de produto, que ele é mais focado em produto do que nas suas necessidades, aí o cara liga lá e fala, pô, essa previdência aqui tá interessante, ó, saiu um novo fundo bem legal, veja que esse COI, ó, ele pode proteger o principal para você, sem risco. Mas você sente que está ali sendo entubado, que está sendo enganado, que está sardinhando por estar mal orientado e sente também que não tem uma estratégia, né? Não sabe a hora de vender um ativo, não sabe a hora de comprar. Então você pode solicitar uma sessão de análise de carteira, como a que o Ramires esteve aqui conosco. Esse processo de análise de carteira é um processo totalmente gratuito, em que você vai ter acesso ao especialista aqui do Clube do Valor, que vai te mostrar um relatório, como o do Ramires, que eu nem mostrei todo, em que nesse processo a gente olha para a tua carteira e comenta sobre a estratégia macro e o que a gente mudaria. E por transparência, tá? Por que esse processo é gratuito? Ele é uma amostra grátis do nosso serviço de Wealth, aqui do Clube, em que a gente te ajuda a investir melhor, focando em você, não focando em produto. E para isso, no serviço, sim, a gente cobra uma taxa, só que você sabe qual é a taxa, é transparente. A taxa é acordada entre a gente, não é comissão. Não vou ganhar mais se eu te vender um COI. Não vou ganhar mais se eu te vender um
NTN-B 2055. A mesma taxa sobre a tua carteira e, inclusive, a comissão que o assessor receberia eu repasso para ti. E aí, se você quiser ter acesso à análise de carteira, que é o passo inicial aqui da nossa construção de relacionamento, basta apertar nesse botão aqui, preencher um rápido formulário, analisar as respostas. A gente prioriza contatar quem tem acima de 500 mil, porque a gente consegue ajudar mais, porque os erros são muito mais caros. Se você tiver 1 milhão, 2, 5, 10, aperta aqui para fazer uma sessão de análise de carteira, primeiro link aqui na descrição. Enquanto isso, vou mostrar aqui o que eu mudaria nessa carteira, o que a gente mostrou para esse seguidor. A gente primeiro mudaria a estratégia macro. Passaria a investir num modelo que seria 30% de peso em renda variável, só que muito bem diversificado entre ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários, e 70% de peso em renda fixa, porque esse cara é um cara mais conservador. A gente entende que esse pequeno risco de 30%, muito bem diversificado, tende a agregar um potencial de retorno, um potencial de dividendos interessante para que ele viva de renda. Além disso, a gente sugeriria o investimento com base em estratégias. Eu não tenho certeza se a gente iria sugerir a máquina de dividendos para focar mais em dividendos ou as ações mais baratas da bolsa. A gente teria que conhecer um pouco melhor esse investidor para chegar nessa sugestão de estratégia de ações brasileiras. A gente investiria também com estratégias de ações norte-americanas, estratégia de renda fixa, como a estratégia da escada, que é muito boa para quem quer viver de renda. Por quê? Porque ela traz uma previsibilidade de vencimento. Como é que ela funciona? Vou te mostrar aqui na prática com a carteira de um cliente nosso. A gente divide a renda fixa, em renda fixa atrelada à inflação, pós e pré, e faltou pré na carteira do Ramírez aqui. Coloca um pouco em títulos públicos ou fundos com liquidez diária, que é um fundo simples, que investe só em Tesouro Selic, cerca de 20% nisso, com liquidez. E o restante em CDBs, principalmente, ainda mais para um cara que tem R$1 milhão e pode investir só em CDBs. E por que é escada o nome? Porque a gente faz alocações quebradas em anos. A gente alocaria uma parte em 2024, com vencimento em 2024, uma parte com vencimento em 2025, uma parte um pouco menor com vencimento em 2026, um pouco menor em 27, um pouco menor em 28. Qual que é o benefício de fazer isso, O primeiro, você vai saber que todo ano parte da tua carteira vai estar vencendo, vai estar virando renda ou vai estar sendo realocada para o final da escada. Segundo, não vai estar travando tua carteira em prazos tão longos assim. Terceiro, se você tivesse investido em 2021 em renda fixa, como esse cara investiu, ele conseguiria taxas piores do que as de hoje. Se ele soubesse da estratégia da escada, ele teria investido uma parte com investimento em 22, uma parte em 23, uma parte em 24. Essa parte de 22 e essa parte de 23 já teriam vencido. E ele teria jogado para o fim da escada com taxas muito melhores, porque as taxas atuais de renda fixa são maiores do que anos atrás. Então, consegue diversificar melhor as tuas taxas, sem contar a questão de ter mais previsibilidade. Para renda variável, já falei também o que eu mudaria, então vamos para a performance. A performance histórica desse investidor aqui, desde 2018, foi bastante ruim. Ela rendeu 39%, bem abaixo do CDI. E sim, é comum algumas carteiras renderem abaixo do CDI em prazos mais curtos. Em 5 anos eu já acho um pouco bastante, Então, se ele tivesse ficado no bancão, ele estaria melhor. Agora, interessante que a gente pode comparar com uma carteira aqui do clube, que a gente faz gestão já mais ou menos desde 2018, que tem uma alocação igual à nossa alocação sugerida. Então, eu vou te mostrar que não é uma simulação, é uma carteira na prática. Esse aqui é o extrato recente de um cliente que está com o nome omitido aqui, que está conosco desde setembro de 2017, teve alguns anos bons, todos anos positivos. E a carteira dele, como você pode ver nessa tabela aqui, ela rendeu mais do que o CDI nesse período, diferentemente do Ramírez. E isso que esse retorno aqui já está líquido das nossas taxas, está descontando a taxa que a gente cobra para fazer a gestão dessa carteira. E pode ver que nos últimos 12 meses, realmente a rentabilidade não está acima do CDI, mas desde o início a carteira rendeu bem mais do que o CDI, rendeu 70,8%, enquanto o CDI rendeu 54%, enquanto a carteira do Ramírez rendeu 39%. Então a rentabilidade foi quase o dobro da rentabilidade do Ramírez, investindo de forma relativamente conservadora, com 30% de peso em renda variável e 70% em renda fixa, seguindo as exatas estratégias que eu te expliquei até aqui. No grande resumo, toma muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, quando a pessoa que te orienta sobre investimentos ganha taxas que você não sabe quais são, quando ele é comissionado. Toma cuidado para não comprar ativos com vencimento desalinhados com os teus planos. E toma muito cuidado quando a parada é foco em produto e não com foco em você, nos seus objetivos. Beleza? Se você gostou desse vídeo, aqui está o primeiro vídeo da série analisando a carteira de um inscrito, uma outra carteira. E aqui você pode solicitar a sua análise gratuita de carteira. Um grande abraço e até mais.